Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama e de colo do útero. Nós, mulheres, precisamos estar atentas e aqui você vai saber das últimas novidades e da importância da prevenção. Olá, tudo bem? Este é mais um episódio do Vozes da Saúde, programa criado pelo SinSaúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde, para você que é do setor da saúde e para você também que se interessa por temas relacionados à saúde e bem-estar. Hoje nós vamos entrevistar o médico Rafael Moura Lima do Carmo, médico oncologista do Grupo Sonhe. E ele vem para falar sobre um assunto que deve interessar a todas as mulheres, que é o câncer de mama e de colo de útero. Dr. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sirlene. Obrigado aos telespectadores. E eu agradeço o convite do SinSaúde, né, como parte do Grupo Sonhe, para poder falar sobre esse tema muito importante nesse mês de prevenção e atenção à saúde da mulher, que é o Outubro Rosa. Obrigada. Dr. Rafael, o que é o Grupo Sonhe? Certo. Explica para a gente. O Grupo Sonhe nada mais é do que um grupo de oncologistas e hematologistas médicos, cujo objetivo é prestar serviços de saúde para hospitais e clínicas da região de Campinas. Então nós somos 14 médicos, sendo 12 oncologistas e 2 hematologistas, que atendemos o Hospital Vera Cruz, o Hospital Santa Teresa e atendemos também na PUC, no Hospital da PUC de Campinas. Então nós estamos tanto no serviço privado quanto no serviço público. E alguns dos nossos médicos também compõem o quadro do CAISM Unicamp, no setor de oncologia. Excelente. Então nós trabalhamos para esses locais e tentamos integrar uma oncologia de excelência científica, mas também aliando ao cuidado humanizado e ao uso racional de recursos financeiros. Dr. Rafael, agora me conta uma coisa, como andam os índices da doença do câncer de mama e de colo de útero no Brasil? Certo. A gente tem dois cenários, né? Primeiro eu vou falar da mama, depois do colo de útero. Sim. O câncer de mama é um câncer que tem aumentado a sua incidência no mundo ao longo das últimas décadas. Esse aumento também acontece no Brasil e a gente tem notado, especificamente na última década, um aumento mais importante nas mulheres mais jovens. Nas mulheres com menos de 50, 40 anos, a gente tem tido mais casos. A gente ainda não tem um efeito causador identificado muito claro, mas a gente associa tanto a questões de aumento da obesidade na população, que isso é uma epidemia hoje, isso tem relação com a incidência do câncer de mama. A gente tem também as dietas, né, com o uso de ultraprocessados que podem estar envolvidas nesse aumento de incidência. Mas também a gente tem outros fatores que a gente não consegue mensurar ainda, como, por exemplo, poluição atmosférica, alguns tipos de radiações que a gente não consegue determinar se são causadores desse aumento. Então, esse é sobre o câncer de mama. Então, ele tem aumentado no mundo e no nosso país. Já o câncer de colo de útero é um câncer que, infelizmente, ainda é muito comum no nosso país. Só que ele tem uma desigualdade maior. Ele é muito mais comum nas regiões norte e nordeste e muito mais raro nas regiões sudeste e sul, por causa da questão econômica mesmo, de classes sociais, de acesso à saúde, de informação. Então, assim como nos países desenvolvidos, o câncer de colo de útero tem diminuído a sua incidência e chegando até quase ser erradicado em alguns países, por causa da vacinação principalmente. No Sudeste e Sul, isso tem acontecido progressivamente, mas ainda é um câncer bem comum. No Norte e Nordeste ainda é um grande problema de saúde pública. Em alguns estados chega a ser a principal causa de morte por câncer. Então existe esse panorama bem diferente entre o câncer de mama,
que tem aumentado de incidência, e o câncer de colo de útero, que tem diminuído em geral, mas em algumas regiões mais pobres, ele ainda é bem relevante, infelizmente. Então, falando do câncer de colo de útero, isso ocorreria por falta de prevenção, principalmente? Principalmente. Então, assim, o câncer de colo de útero é um câncer cada vez mais prevenível e evitável, e inclusive tem se demonstrado erradicável. Então, chegando a incidências próximas a zero em alguns países. E como que a gente pode fazer isso? O básico é o Papa Nicolau, né? A mulher fazer seus exames de rotina com seu ginecologista no posto de saúde, não falhando, né? Não deixando de fazer na época certa. É uma vez por ano, né? Uma vez por ano, inicialmente. Em algumas situações, o ginecologista pode passar a fazer a cada 3 anos. Mas, a princípio, uma vez por ano. Uma vez por ano. Só que nem uma vez por ano a gente consegue fazer em alguns locais. A mulher não consegue acesso, ou quando consegue, o deslocamento é difícil. Marquei a consulta, agora eu tenho que voltar para fazer o exame. Sim. Tem lugar que o acesso é de barco, é de ônibus. Então, tem todos esses pontos. Então, o Papa Nicolau é o primeiro. O segundo, existe um exame que não está disponível no SUS, que é o teste do HPV, que é identificar o HPV no colo do útero. E esse teste também é eficaz, né, ajuda também nessa prevenção do tumor. E o terceiro, e o mais importante, que infelizmente no nosso país a gente ainda está longe de alcançar, é a vacinação. Então a gente precisa vacinar as nossas meninas e os nossos meninos na infância, dos 9 aos 14 anos, uma vacina extremamente eficaz, que chega a reduzir a mortalidade por câncer de colo de útero em quase 100%. É eficaz, segura e disponível no SUS, ou seja, grátis. E a gente tem uma cobertura vacinal abaixo dos 60% na maioria do país e em alguns locais abaixo dos 20%. O que não deixa a gente chegar nem perto de fazer a real prevenção, que é você dar uma vacina para nunca aquele tumor acontecer. O que é diferente do Papa Nicolau, que é uma prevenção, você identificar o tumor cedo. A vacina é você nem deixar aquele tumor acontecer. Então, prevenir, fazer de forma que daqui a 10 anos, 15 anos, a gente possa ver os números totalmente diferentes do que nós temos hoje, né? Sim. Essa falta de cobertura, só aproveitando, essa falta de cobertura, ela acontece por problemas de planejamento dos órgãos governamentais, ou ela acontece por dificuldades da própria família em entender que essa vacina é importante nessa faixa etária? Isso. Então, eu acho que é multifatorial. E, assim, vários pontos aí nos últimos anos têm implicado nisso. Acho que o primeiro ponto, na minha visão, falta um pouco de propaganda, de divulgação, de campanhas para chegar na população. Conscientização, né? Sim. Uma coisa que diminuiu muito, né, nas últimas décadas, é a vacinação nas escolas. Isso existia, isso era extremamente eficaz no nosso país. Sim. Só que agora, por um dos motivos que eu vou falar em seguida, a vacinação nas escolas tem sido até discutível, principalmente em escolas particulares. E o segundo ponto que eu acho é a conscientização errônea da população. A gente viveu alguns momentos e ainda vive um momento de antivacina, de um movimento antivacina que tem crescido, Infelizmente, tanto na parte política, né? Infelizmente os governantes que deveriam prezar pela saúde pública, né? Saúde pública, evitar mortes, a gente tem pessoas falando contra as vacinas. Essa vacina contra o HPV, que é o principal causador do câncer de colo de útero, mais de 95% dos tumores. Essa vacina é extremamente segura, extremamente eficaz, ela é super disponível, não fica faltando toda hora no posto de saúde, só que tem muito baixa procura, e eu acho que um dos pontos é essa questão do movimento antivacina, infelizmente, chegou na política e chegou na população brasileira. Então, eu acho que conscientizar as mães e pais de levarem suas crianças para vacinar é muito importante. Por fim, eu acho que tem uma questão cultural. Então, muitas mães, muitos pais viram e falam assim,
mas o meu filho não vai ter relação sexual antes dos 18 anos. E isso não é a realidade. A gente sabe que não é a realidade, só que as pessoas não querem conviver com a realidade. Então, a vacinação dos 9 aos 14 anos serve para a gente vacinar as pessoas antes do início da relação sexual. Sim. E geralmente a média do início é a partir dos 15 anos. Só que muitos pais não querem aceitar isso, infelizmente. Tem pais também que até entendem que vacinando as crianças estão dando um incentivo, né? Sim. Um incentivo para a prática, o que não tem nada a ver, fator meramente preventivo e tabu, importante, né? Um tabu. Um tabu de assim, não posso falar sobre educação sexual com meu filho, não posso falar sobre como prevenir doenças relacionadas à atividade sexual. E a gente sabe, gente, o câncer de colo de útero tem relação extremamente direta com a relação sexual. Então, é algo que a gente tem que tentar mudar aí na sociedade. Sim, eu falei agora há pouco que o prazo para a gente ver uma redução drástica nos números seria de 10 a 15 anos, é isso mesmo? Eu imagino até que um pouco menos, viu? Um pouco menos? A gente tem alguns estudos aí na Escócia, no Reino Unido, que são locais que conseguiram uma cobertura vacinal alta, que até em menos tempo, menos de 10 anos, a gente consegue já ver redução da incidência. E assim, 15 anos, 10 a 15 anos seria para a gente ver redução da mortalidade mesmo. Mas a redução da incidência a gente consegue ver até mais cedo do que isso. Então, mas é algo de médio e longo prazo. Então, o governo de qualquer país não pode pensar na sua reeleição, porque em 8 anos não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Vai resolver o problema em 20, 30 É médio e longo prazo, isso, né? Mas tem que investir hoje para ter o resultado amanhã, né? Não pode ser um plano de governo, tem que ser um plano de Estado, de né? Estado, pensando um plano no de Brasil. saúde pública, né? Sim. De saúde pública. E com relação ainda ao colo de útero, vamos tentar esgotar essa Tem parte. problema. Aí a gente fala do câncer de mama, né? Para não ficar confuso. Existe o perfil, existem números que mostram como anda a incidência do câncer de colo de útero no Brasil? Sim, existem. A gente tem os números, né, os números mais fidedignos que a gente tem no Brasil, infelizmente, ainda são a estimativa do INCA. Por que eu falo isso? INCA. É uma estimativa. O INCA é o Instituto Nacional do Câncer, que é baseado no Rio de Janeiro. Ele é financiado, ele é público, e ele é quem coordena essa estimativa. Por que eu reforço a questão de estimativa? A gente não tem dados de vida real no Brasil. A gente não consegue calcular exatamente quantos cânceres de colo de útero foram diagnosticados nos últimos anos. Então a gente ainda não tem uma base de dados tão organizada como outros países têm. Sim. Eu acho que esse é um dos objetivos, né? Porque dados é ouro hoje, né? Para você tomar decisões. E a gente tem por volta de 17 mil casos por ano, né, de câncer de colo de útero, em algumas regiões mais, outras regiões menos, e isso tem diminuído em algumas regiões, diminuído em geral no Brasil, mas nas regiões mais pobres tem aumentado. Aumentado. Sim. E qual a faixa etária das mulheres onde tem maior incidência? Isso. A maior incidência fica naquelas mulheres, né, entre os 40 e 60 anos. É a faixa etária mais comum. Por quê? A mulher começa relações sexuais por volta, né, da adolescência, idade adulta inicial, e até o câncer se desenvolver, ele demora alguns anos, né? Então, geralmente isso acontece depois dos 30, depois dos 40 anos. Mas é um câncer mais jovem do que o câncer de mama, por exemplo. Então, o câncer de mama geralmente são mulheres de mais idade, né, depois dos 50, 60 anos. Já o câncer de colo de útero, a gente vê isso mais comumente um pouco mais cedo. Não quer dizer que mulheres de 70, 80 não tenham. Tem também. Mas é mais comum em mulheres mais jovens. Mais jovens. A mulher, depois de constatado o câncer, o tratamento é eficaz? Sim. Então a gente tem, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando diagnostica um câncer
é saber o estadiamento dele. O que é o estadiamento? Até onde ele foi no corpo. A qual a fase? Isso. Se ele está só ali, né, no colo, pequenininho e tal, facinho de, por exemplo, ser operada, de fazer uma cirurgia. Sim. Ou se ele já está pegando as ínguas ali ao redor, né, os linfonodos, os gânglios, e isso já é um estágio um pouco mais avançado, que às vezes precisa de radioterapia, de quimioterapia, em algumas situações cirurgia, mas menos comum. Ou se o tumor já se espalhou, já deu metástase. E aí o tratamento é outro, geralmente é quimioterapia com imunoterapia, ou outros tipos de tratamento chamados terapias-alvo. Então, antes da gente falar, né, qual o tratamento, a gente precisa saber qual o estadiamento. Então, o oncologista sempre vai querer saber isso antes. E sim, existem cada vez mais tratamentos eficazes para esse tipo de tumor. Ou seja, a prevenção, fazer os exames periódicos, vai evitar de repente, você descobrir numa fase já mais adiantada do câncer. Se está no começo, muito mais fácil de ser tratado, não é isso? Isso, perfeito. Então, o foco, né, da gente tentar buscar a cura do câncer é a gente tentar diagnosticar o quanto antes. E para isso que serve a maioria dos exames de rastreamento, que é esses exames de prevenção. São exames que tentam descobrir o tumor pequenininho, poucos centímetros, para que a cirurgia ou o tratamento local seja o mais eficaz possível, mais curativo possível. Sim. A gente está falando em prevenção do câncer de colo de útero, mas o mesmo se aplica ao câncer de mama. Sem dúvida. Então, a gente ainda não tem uma vacina para o câncer de mama, então a gente não vai falar sobre vacina para câncer de mama, mas a gente tem a mamografia, que é similar ao Papa Nicolau, vamos dizer assim, é um exame de prevenção que tenta diagnosticar o tumor o mais cedo possível e fazer com que o paciente precise de uma cirurgia, no máximo um tratamento hormonal, uma radioterapia, e que não precise chegar ao ponto de ter uma metástase e que fique curada, né, o mais eficaz possível. E como estão os números do câncer de mama no Brasil? Subiu, diminuiu, como que... Então, o número do câncer de mama está aumentando, né? Está aumentando. Apesar de não ser um aumento tão drástico, mas tem aumentado progressivamente, como eu falei, principalmente nas mulheres mais jovens, tá? A gente tem, né, na estatística, o câncer de mama, na estimativa do INCA, é o câncer mais comum no nosso país. É um câncer que atinge mais de 70 mil mulheres todo ano, diagnósticos novos. Certo? E então é o câncer que a gente mais tem que se preocupar, é o câncer que mais a gente precisa ir atrás de prevenir, porque é muito comum. E acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas uma estratégia da gente prevenir, já que a gente não tem vacina, é tratar os fatores de risco. Então, vou citar 2 aqui: obesidade e tabagismo. A gente tentando evitar essas 2 coisas, a gente pode reduzir bastante a incidência de câncer de mama. É difícil, né? E a mulher, ela precisa ter muita consciência, porque meu médico sempre me falou uma coisa: Sirlene, câncer não dói. Quando doer é porque já está em fase final. E é verdade, né? Isso, Nós não vai sentir um sintoma que fala, eu preciso ir. Por isso que o correto é anualmente também estar fazendo o exame. É isso? O ideal é a gente descobrir o tumor no momento assintomático, como você falou, né? Então, assim, claro que não dá para generalizar, mas geralmente, né, o tumor, para ele chegar a dar dor na maioria dos órgãos, ele geralmente está um pouco maior. Claro, tem alguns órgãos que são mais sensíveis, né, a tumores pequenos, por exemplo, região da cabeça e pescoço é um lugar, né, que tem bastante inervação, que alguns tumores até pequenos podem dar bastante dor. Região óssea, né, os ossos são locais que podem dar dor mais precocemente, mas, por exemplo, um tumor no seio, até ele chegar a dar dor para o paciente buscar só quando tiver dor, pode ser realmente já muito avançado. Então a gente tem que pegar essa mulher no momento assintomático, quando ela não tem nenhum sintoma,
para a gente tratar o tumor mais precocemente possível. E a prevenção no caso do câncer de mama é mais fácil aqui no Brasil? É mais, vamos dizer, mais acessível, Uhum. é mais aceita pela população, é um exame que as pessoas, né, falam mais sobre ele, né? Eu acho que tem muito da força, né, das mulheres, né, das organizações, pela maior incidência do câncer de mama, né? Tem mais organizações relacionadas ao câncer de mama, e essa conscientização de você fazer os exames, né, de mamografia é muito maior do que uma campanha de fazer Papa Nicolau. Sim. Né? E o Papa Nicolau, querendo ou não, você precisa, né, não só do exame em si, mas você precisa do médico fazendo ali o ginecologista. E às vezes a gente sabe que em alguns locais, né, o acesso ao médico é difícil, é mais restrito, né, principalmente em regiões mais pobres. Então eu acho que tem muito, né, dessa questão de mídia, né, de 70 mil casos é muito mais né, relevante para a mídia do que os casos de câncer de colo de útero. E essas campanhas são muito mais direcionadas. Por isso que é importante o Outubro Rosa também focar no câncer de colo de útero, não só no câncer de mama. Mas sim, a mamografia, as mulheres falam mais sobre ela. E assim, eu não fiz minha mamografia nesse ano ainda, tô em dívida, tenho que fazer. Eu acho que é mais disseminada a informação. Sim. Em qual idade a mulher deve começar a fazer a prevenção? E essa pergunta, acho que ela vale para ambos os casos, né? Isso. Tanto o colo de útero, né? Como o de mama. Então vamos lá, vou começar do de mama. Existe uma discussão, né? Por que eu ri quando você perguntou? Porque nos congressos ainda existe uma discussão, está ficando mais claro, mas ainda existe uma discussão a partir de que idade? A princípio, se você perguntar para os oncologistas, 40 anos, certo? 40 anos, os estudos estão ficando mais robustos de você começar aos 40 anos com mamografias a cada 2 anos. A cada certo? 2. Só que no SUS a gente ainda usa 50 anos. 50? Então no SUS ainda é 50 anos. Existe uma discussão para trazer isso mais cedo, tá? Mas a gente ainda tem essa indicação. Os estudos, né? 50 anos, assim, é muito claro, já é antigo o dado do estudo mostrando que previne e tal. Os estudos de 40 anos saíram mais recentemente, tá? Então, guardando, né? No SUS, 50 anos, mas idealmente, se tiver acesso, a partir dos 40 anos. Papa Nicolau. Papa Nicolau, então a gente vai falar das duas coisas. Colo de útero, né? A gente vai falar do Papa Nicolau e da vacina. Vacina. 9 aos 14 anos, meninos e meninas, certo? Claro, se você tem acesso à vacina, né, no particular, você pode discutir com o seu ginecologista caso você não tenha tido relação sexual ainda. Tá. A vacinar mesmo depois dessa idade, mas você vai acabar pagando. No caso de pacientes imunossuprimidos, também tem indicação de fazer a vacina, independente da idade. E o Papa Nicolau, a partir dos 25 anos a princípio, mas idealmente 10 anos depois da primeira relação sexual. Como tem essa questão cultural de, não sei quando fez a relação, 25 anos. 25 anos. Sim. E fator genético? Fatores genéticos. Essa é uma das preocupações das mulheres, né? Sim. Já tem um histórico na família, e aí a propensão de eu ter o câncer é maior? Isso, sim. Principalmente o de mama, tá? Então, vou falar primeiro do de mama, depois do de colo. E antes eu preciso esclarecer uma coisa. Existe a palavra genética e a palavra hereditária. É diferente. Todo câncer é genético, todo câncer é uma alteração em algum gene. Sim. Mas essa alteração pode surgir e não vir da família. Quando essa alteração vem da família, ela é hereditária, certo? Então, poucos cânceres são hereditários. A maioria não são hereditários, são como a gente chama esporádicos, que acontecem ao longo da vida por algum azar ou alguma coisa que estimulou, tipo tabagismo, obesidade, radiação, enfim.
E aí, falando sobre o câncer de mama, por volta de 10 a 15% são hereditários, tá? Então, ter câncer de mama na família aumenta o risco de ter câncer de mama naquela mulher. Principalmente se as mulheres daquela família tiveram cânceres mais cedo, tá? Então, com menos de 40 anos, menos de 50 anos. E isso tem cada vez aumentado a indicação da gente fazer testes genéticos, de você ver os genes daquela mulher para ver se ela já tem nas células do corpo todo dela alguma predisposição a ter algum tipo de câncer, de mama, de ovário, de outro órgão. O que isso ajuda a mulher? Então, você descobrir, né, o gene, se tem um gene já alterado, às vezes você vai ter que fazer exames mais periódicos. Às vezes, por exemplo, a mulher, em vez de fazer uma mamografia, vai fazer uma ressonância. Vai começar mais cedo. E aí, às vezes, vai ter que testar a família. Então, por exemplo, se você testa e tem uma mutação, às vezes sua irmã vai precisar testar, seus filhos, né, para saber se também tem e se precisam fazer exames mais cedo, algum exame a mais, dependendo de cada alteração genética. Isso pode incluir a mastectomia total? Pode. Então, a alteração mais conhecida e mais comum, genética, no câncer de mama principalmente, é a alteração de um gene que chama BRCA. BRCA significa Breast Cancer, ou seja, câncer de mama. É o gene relacionado principalmente ao câncer de mama. Mas ele também está relacionado ao câncer de ovário e nos homens ao câncer de próstata. E uma alteração desse gene, hoje a gente já sabe pelos estudos que a chance daquela mulher com aquela alteração ao longo da vida ter um câncer de mama ou de ovário chega a 90%, algumas vezes mais que isso, 90%. Então, nesses casos, muitas vezes está indicada a mastectomia, que é a retirada profilática das mamas, antes de ter câncer, para evitar que tenha câncer de mama. Em algumas situações, inclusive, é indicada a retirada dos ovários. Certo? Também. Também, para prevenir. Então, sim, tem essa indicação nessa síndrome específica do BRCA. E vários outros genes têm algumas indicações, mas isso é o oncogeneticista, que é um especialista nessa área, que vai poder indicar o melhor caminho, certo? E está crescendo muito no Brasil a mastectomia preventiva, porque ela começou um tempo atrás, já era uma coisa que não se conversava aqui no Brasil, né? A gente via muito mais na Europa, já havia muito essa discussão, né? E agora começou a se tornar comum aqui no nosso país também. Sim, concordo. Isso aumentou realmente nos últimos anos. Eu acho que tem alguns fatores. O primeiro fator é o efeito Jolie. O efeito da Angelina Jolie. Isso já faz tempo, só que isso demora um pouco para chegar nos países, né, como o Brasil. Então isso está chegando, as pessoas, né, isso trouxe uma conscientização para as mulheres, né, tentou desmistificar o tabu de tirar as mamas. Então uma atriz internacional, bonita, tal, tirou as mamas por um motivo que ela compartilhou com todo mundo. Então ela fez muito pela saúde do mundo inteiro. Tá? Além do efeito Jolie, eu acho que também tem a melhoria das técnicas que a gente tem, né, de mastectomia. Então a cirurgia ficou mais bem feita, né, os profissionais mais treinados. Então a mastectomia já não é tanto um tabu. Tanto que existe uma coisa que chama o nipple sparing, que é poupar o mamilo, né? Deixar a mulher com a estética como antes de tirar a mama. E já a introdução de prótese também. A prótese imediata. Imediata, né? Que ela não... No SUS agora tem, né? Sim. Já faz um tempo, mas assim, é algo que não era tão rotineiro você colocar prótese pelo SUS, e agora você tem isso, né? Quase de rotina. Então são direitos que as mulheres, né, adquiriram nesses últimos tempos, que eu acho que estimularam a realização dessas cirurgias. E ainda tem a questão de ter mais mulheres jovens com o diagnóstico do câncer e, além disso, ter mais testagem genética. A gente está fazendo mais teste genético, porque o teste genético ficou mais comum, ficou mais barato, ficou mais acessível, e os médicos, por terem mulheres mais jovens, está testando mais gente. Então, tem isso. O teste genético é feito também pelo SUS ou só particular?
Só particular. Só particular. Como rotina, o SUS não tem a testagem genética das mulheres com câncer de mama. Isso na minha visão, uma falha. Sim. Mas tem alguns locais que conseguem fazer. Seja por financiamento próprio, seja por algum estudo de pesquisa, né? Por exemplo, tem alguns locais que têm bastante financiamento, tanto estadual quanto de empresas externas, que aí consegue bancar o teste. Mas isso é exceção no nosso país. Qual o valor, mais ou menos? Pode ter variações, né, por localidade, mas mais ou menos para as mulheres terem uma noção do que seja esse teste. Esse teste gira em torno de R$2.000, R$3.000, os mais básicos. Os mais básicos. Sim. Então não é um valor acessível para grande parte da população brasileira. Então, e você saber, né? Você cria uma cadeia, porque se você sabe que tem uma alteração, provavelmente sua irmã vai querer fazer, seu filho, filha. Então, não é o custo só daquele teste, tem os outros custos subsequentes. Sim. Depois de feito o teste, se confirmada a necessidade de uma mastectomia, por exemplo, o SUS cobre a cirurgia? Sim, nessa situação sim. Nessa situação sim. Mas aí a mulher, né, acabou fazendo o exame por conta própria. Sim. Né? Então ela tem que ir em busca desse direito dela. Desse direito dela. Sim. Existem fatores alimentares que podem ser uma predisposição, criar uma predisposição para o câncer? Sim. Sirlene, a gente tem cada vez visto, né, infelizmente nas últimas décadas, o aumento do consumo de comidas ultraprocessadas. Né? O que são, né? Comida ultraprocessada, As comidas né? ultraprocessadas. São comidas que a composição dela já é muito diferente do inicial, né? Por exemplo, uma batata frita que não tem só batata, que tem conservante, emulsificante, acidulante. Então, quando você vê no rótulo, né, que tem mais de 2 linhas ali de ingredientes, provavelmente alguma coisa já ultraprocessada, muito modificada do natural, certo? Então, isso tem cada vez crescido as evidências de que isso aumenta o risco de alguns tipos de tumores, tá? A dieta, né, influencia diretamente na questão da obesidade. Então, o sobrepeso e a obesidade são fatores de risco que a gente tem que cada vez falar mais deles. Existe uma perspectiva que em 2030 pode ser que a obesidade torne-se o maior causador de câncer, à frente do tabagismo. Nos Estados Unidos isso já está se tornando realidade. Já é realidade, e no mundo isso deve se tornar em breve, porque a gente tem atualmente, né, mais de 50% de obesos em alguns países do mundo, mais de 25% no nosso país, e isso é uma epidemia. Isso é algo que tem que ser falado muito nos congressos e está relacionado diretamente à alimentação rica em calorias. Então, os alimentos ultraprocessados não são ruins só por serem ultraprocessados, mas porque eles são muito fáceis de comprar, são mais baratos, são acessíveis, qualquer supermercado tem, são fáceis de fazer. Então, por exemplo, você leva para o seu trabalho e aquece no micro-ondas. Você não precisa fazer a como cebola, feijão, né? refogar o feijão. Feijão você refoga, deixa de molho, coloca, leva um tempo para fazer. Hoje você compra uma latinha com feijão pronto. Feijão pronto, a Coca-Cola, feijoada pronta. Feijoada pronta, tem. E isso é da indústria, né? O interesse da indústria é vender isso. Sim. E muita gente compra porque é barato, acessível, rápido, e a pessoa acha rápido, né? que é comida normal. Né? E acha mesmo, então, né? Eu acho que a questão dos rótulos que apareceu recentemente, daquele açúcar adicionado, alto em gordura, isso é interessante. As pessoas às vezes estão começando a buscar mais rótulos sem aquilo. Tanto que uma fabricante grande de refrigerantes, a Coca-Cola, recentemente, se vocês começarem a notar, a Coca-Cola normal começou a vir embaixo assim, menos açúcar, ela não é a Coca-Cola zero, e você vê na quantidade de açúcares adicionados que ela é menos do que a quantidade definida pela Anvisa. E aí não precisa botar aquele alto em açúcar adicionado.
É um benefício? Isso é uma discussão. Mas começa a conscientizar, né? Sim. Como o 100% integral, né? Antes Sim. a gente comprava um pão que não estava escrito nada, mas era integral, a gente comprava como se fosse 100%, né? Sim. Hoje as empresas, né, os fabricantes já são obrigados a colocar o nível, né, o percentual de integral que tem naquele pão. Isso. Eu acho que isso é uma informação extremamente... Antes fazia só para cumprir tabela, né? Tipo assim, é 30%, tinha 31%, já estava dentro podendo colocar que era integral. Então hoje eu acho que é mais informação relevante, porque nem todo mundo consegue, numa compra por mês, e eu que sou mulher vou para supermercado, a gente não consegue parar e pegar todas as embalagens e ler lá nas letras pequenininhas o que tem e o que não tem. Então, sabe, eu acho que isso ajuda sim. Tem a sua contribuição. Dentro né? do rótulo, né? Só uma última observação. Se vocês notarem nos últimos meses, anos, a informação nutricional ficou em quase todos os produtos branca, padronizada. Antes ela podia ser da cor do fundo. Sim. E aí ficava perdido ali. Né? Às vezes você não consegue ver, letra pequena. E agora tem uma padronização. Tem que ter uma letra tamanho tal, pelo menos, e o fundo branco, para destacar. Então essa mudança no rótulo é uma regulação que faz bem aí para a saúde. Sim. Uma curiosidade, o homem também pode ter câncer de mama? Sim, isso é uma coisa que todo mundo assusta, às vezes quando tem um homem lá no ambulatório, né? Eles mesmos ficam, né? Ai, nossa, eu tô no ambulatório de mama. Mas sim, tem. 1% aproximadamente dos cânceres de mama são em homens. Então, você vê, 99% dos casos são em mulheres. 1% ou menos são em homens. Então, eles podem ter, a mama do homem é pequena, né? Indetectável muitas vezes, mas ela tá ali. E principalmente naqueles homens que têm obesidade ou mesmo tem uma mutação genética, o risco é maior. É maior. Sim. E eles devem fazer também a prevenção? Existe periódico? Quais são os cuidados que os homens devem tomar? Nos homens não tem. Então, não assim, tem. O rastreamento, né, do câncer de mama é só para as mulheres atualmente. E também para os homens trans, né? Para os homens que são do sexo inicialmente feminino e que fizeram a transição de gênero. Então, os homens, né, do sexo masculino, eles não têm indicação de fazer o rastreamento. Então, os estudos não abordaram isso. Então, o que tem que lembrar notou algum nódulo na mama, né? Passou ali, né, na mama do homem, notou alguma coisa diferente, procura o médico. Procura o posto de saúde ou mesmo o seu médico de confiança para ele examinar e ver se precisa de um ultrassom, né? Enfim. Tá. Se na família, por exemplo, uma mulher fez o exame genético, que constatou o irmão, a família deve procurar fazer o exame também? O exame genético? O genético. A indicação é essa, né? Então, se a mulher fez o exame genético e deu positivo naquela mulher que estava com câncer, sim, muito provavelmente, né, na grande maioria das vezes, precisa indicar isso para a família, tá? Claro, quem recebeu o diagnóstico foi aquela mulher. Sim. Ela pode não querer compartilhar o seu diagnóstico, tá? Mas o médico vai ter que explicar, olha, o risco de tal câncer e tal câncer é maior na sua família, né? Seria interessante você conversar com seus filhos, irmãos, tal, para eles decidirem se eles querem fazer o teste ou não. O BRCA, por exemplo, que é aquele gene que eu falei que é o mais comum, ele também está envolvido na incidência do câncer de próstata. Então isso também é importante no caso dos homens, né? Mas a questão da câncer de mama em homens numa família que tem a mulher alterada, isso não muda. Não quer dizer que um homem vai ter que fazer mamografia porque deu alterado. Não, mas fazer o teste genético seria importante para ele saber se ele está se ele tem a mesma predisposição. Isso, perfeito. Tá. Doutor,
Que conselho o senhor daria para homens e mulheres quando se fala na prevenção ao câncer? Isso. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante. O que a gente sabe que reduz a chance de câncer e reduz a mortalidade do câncer? Primeira coisa, alimentação saudável, que é isso que a gente já falou. É uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes, variada, pobre em gordura animal, não quer dizer que não tenha nada, mas evitar, quando for comer carnes, dar preferência para as menos gordurosas, evitar ultraprocessados, certo? Então essa parte da alimentação. E os embutidos, desculpa. Embutidos também é interessante a gente evitar. Número 2, atividade física. Então, combater o sedentarismo. Então, você fazer atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, pode ajudar a prevenir de 15% a 20% dos cânceres, certo? Só essa mudança na atividade física, seja uma caminhada, uma musculação, um futebol, alguma coisa regular. Então não pode ser aquele negócio de final de semana, uma vez na semana, de vez em quando. Então tem que ser algo regular. Isso muda completamente a chance de sobrevida das pessoas. Número 3, os exames. Então os exames de prevenção. Para aquelas doenças que têm prevenção, fazer os exames. Sim. Colo de útero, Papa Nicolau, mamografia, e a gente tem mais 2 importantes que a gente tem que falar e citar: câncer de cólon, colonoscopia depois dos 45, 50 anos, e para o câncer de pulmão, os pacientes que fumam por muito tempo, depois dos 50 anos, fazer uma tomografia do tórax. Então isso também tem indicação já estabelecida, não é tão comum, não é tão difundido, mas também tem indicação. E as outras questões é evitar exposição solar sem proteção. Então você não usar protetor solar, né, pegar muito sol, isso aumenta o risco de câncer de pele. E por fim, evitar o consumo de álcool, principalmente em excesso. Qualquer consumo de álcool aumenta o risco de câncer. Quanto mais álcool, mais câncer. Quanto menos, menor a incidência. Muito bom, muito obrigada. Nós agradecemos muito ao Dr. Rafael pelas dicas que ele deu, pelos esclarecimentos e informações relevantes que ele trouxe para nós e que fica aí para vocês como um alerta, né, para mudança de hábitos rotineiros, né, para hábitos mais saudáveis e que possam trazer maior segurança, mais saúde para todas vocês. Não se esqueçam de fazer a inscrição no nosso canal do Sim Saúde Campinas, apertar lá o sininho para saber outras novidades que nós vamos trazer para vocês. Muito obrigada, Dr. Rafael. Obrigado, Sirlene, obrigado a todos. Previnam-se e vacinem-se.